Olá, a Festa Literária das Periferias, um dos mais importantes festivais literários do Brasil, chega ao Recife. A FLUP começa hoje e vai até o próximo domingo, no Alto de Santa Terezinha, na zona norte da cidade. O homenageado da FLUP Pernambuco é o poeta e ativista cultural Solano Trindade, patrono da luta antirracista aqui em nosso estado. No programa de hoje, eu converso com Júlio Ludemir, realizador da FLUP desde a sua criação no Rio de Janeiro há 13 anos. Converso também com Tarciana Portela, gestora cultural que articulou a vinda da Festa Literária das Periferias para o Recife. Gratíssima pela presença de vocês dois aqui no Opinião Pernambuco. Bem-vindos. Quero começar pela FLUP. Antes da gente falar da FLUP aqui no Recife, Tarciana, queria começar, Júlio, pela FLUP. Eu falei que ela foi criada há 13 anos e você está na FLUP desde o início. Você é um dos idealizadores da FLUP. Eu queria que você falasse rapidamente o tamanho que a FLUP tinha quando ela começou e o tamanho, a dimensão que ela tomou nesses 13 anos de realização. Olá. Bem-vindo de novo. Olá, obrigado. É um prazer estar aqui, assim, eu sou pernambucano, né? Eu sou olindense, eu sou da Praça de São Pedro. E eu acho que não existiria FLUP se eu não fosse da Praça de São Pedro, se eu não fosse pernambucano. E em 2000 na verdade, acho que foi em 2010, eu estava dentro da FLIP e eu vi alguns jovens da periferia com os quais eu trabalhava. A FLIP é a o Festa Literária de Paraty, que criou esse modelo de festa, que não é nem festival, é festa, né, que é um termo que eu acho interessante. E eu vi aqueles jovens ali com frio, com fome, e sem saber exatamente o que era um festival em Paraty. E aquilo me deu um insight ali, aquilo foi uma epifania para entender o país no qual a gente estava. Aquela grande virada que o país viveu, que trouxe um novo leitor, que trouxe um novo autor. Em algum momento a gente chamava a nova classe C, mas o que era exatamente aquela nova classe C? Então a gente começou a formular um festival para aquilo. Acho que a gente teve uma grande sorte no sentido de que, como ninguém tinha feito aquilo, como não existia um manual, dizendo é assim que se faz um festival literário dentro de uma favela do Rio de Janeiro, dentro de uma favela de Pernambuco, de São Paulo, wherever. Por conta disso, a gente pôde cometer os mais extraordinários erros. E talvez o que tenha nos permitido sobreviver é que a gente sempre entendeu que havia porque a FLUP, ela nasceu grande, ela nasceu ambiciosa. Ela nasceu em que favela? Ela nasceu no Morro dos Prazeres, ali no Alto de Santa Teresa, ali na região central do Rio de Janeiro, e ela já nasceu internacional, ela já nasceu, dialogando com a França, dialogando com a Espanha, trazendo autores internacionais, etc. e tal. Mas, assim, a cada ano a gente cometeu erros mais extraordinários do que os outros, mas a cada ano a gente foi aprendendo a não repetir aquele erro e isso nos permitiu ir crescendo, e crescendo, e crescendo. Assim, no primeiro ano, por exemplo, a gente fazia de quinta a domingo, como a gente vai estar fazendo agora aqui em Pernambuco, na verdade de é de hoje quarta até domingo, de quarta a domingo. E agora são 2 semanas de festival. No Rio de Janeiro. Sim. E agora, para além, assim, eu diria que hoje em dia a FLUP, e essa é a grande diferença, e eu adoraria poder fazer isso aqui também, a gente diz que a FLUP é um festival de livros, ideias e experiências.
Por exemplo, uma das coisas que tem sido muito interessante dentro do festival é que a gente tem um espaço para fazer voguing, entende? Batalha voguing, que a gente tem espaço para fazer batalha do passinho, que a gente tem espaço para fazer rodas de samba, a gente tem uma programação musical. São várias linguagens, né? O tempo inteiro. Vou te interromper só para passar para a Tarciana um pouquinho. Como é que foi, Tarciana? Como é que aconteceu a ideia de trazer a FLUP aqui para o Recife? E como é que foi essa articulação para a FLUP chegar aqui? Eu fui à FLUP Rio em 2023, né? 2023, 23. né? E aí, quando eu vi aquilo, né, e vi que tem também todo um processo que a FLUP, porque eu digo que a FLUP não é um evento, ele é um processo, né? Porque tem essas 2 semanas de festivais, mas tem todo um processo de incubação de livros, de autores, né, que terminam resultando em livros, etc, etc. E uma série de coisas, né, momentos de reflexão. Então, a FLUP, ela não para durante o ano, né? E eu achei uma coisa que, puxa vida, a gente tem tanta história aqui, a gente tem tanta gente, né, criativa aqui, né, que é juntar a fome com a vontade de comer, né? Porque o que o Júlio está fazendo em relação à descoberta de novos autores é aquilo que o Gilberto Gil chamava do antropológico, só que focado em literatura, né? Ele vai nas periferias, né, e libera aquelas forças que estão ali, né, criativas, né, chama para um evento e para um processo depois de incubação. Então, quando eu vi aquilo, né, eu disse, pô, isso é diferente do que a gente tem, né? A gente não é um evento, né? É um processo e isso vai dar muito bom lá para Pernambuco, porque aqui, né, em se plantando tudo dá. Agora, tem uma coisa para além da FLUP, uma coisa comum a vocês dois, que é o apreço pela literatura. Eu diria mais do que apreço, me corrijam se eu estiver enganada, mas o amor ou a paixão pela literatura. Vocês dois têm isso. Um pouco da gentileza fica deixando a bola um para lhe chutar e termina ninguém. Quantos livros publicados você tem, por exemplo, antes de você falar da sua paixão pela literatura? Eu tenho 9 livros publicados. E eu tenho uma história de vida muito complicada e complexa, mas um pouco dessa complexidade, dessa complicação, eu consegui me libertar através do livro. Assim, eu acho que existe o amor pela minha filha, que foi fundamental ali, mas o que, assim, tipo, eu deixei de fazer todas as outras coisas na vida, eu dinamitei todas as pontes possíveis para poder fazer literatura, para lidar com isso como a única vocação possível. E tenho uma história tardia como escritor, eu só publiquei livro com 40 e poucos anos. Não é tardia, em literatura não é uma história tardia. Talvez não. Para minha ansiedade, certamente que era. E você, Tarciana? Bom, eu já fui uma leitura voraz, bem mais. Hoje eu praticamente ando meio deficitária, né? Ando muito viciada nas leituras de internet. Aí você lê artigos grandes, etc., aquele negócio todo, mas eu fiquei viciada, estou meio viciada nas telas, né? Então, até o livro em tela, né, também tem isso. Agora, eu também publiquei, né? Eu também, né, eu tenho 2 livros publicados, né, que derivam de exposições e instalações, que é o Homem Gabiru, Catalogação de uma Espécie. Que é um trabalho extraordinário. Que percorreu praticamente o Brasil, né? Essa instalação, ela teve em São Paulo, teve na Eco 22, né? Então a gente... Eco 22 não, Eco 92. 30 anos antes. Eco 92. E era um projeto visionário. Assim, tipo. Né? E era uma revisita a Josué de Castro, foi antes da campanha de Betinho pela Fome, foi antes do movimento Mangue Beat, né?
Então, teve isso aí. Outro foi Viúva da Seca, que também foi um outro livro, foi derivado, né, também de uma instalação, né, que falava sobre as novas formas de produção no semiárido, em parar com a ideia de combate à seca para convivência com o semiárido. E o papel das mulheres, também trazia muita visibilidade das mulheres, né? Também foi uma instalação que teve uma grande repercussão, e mesmo sendo meio gigantesca, a gente ainda levou ela para girar. Inclusive, a gente inaugurou o Sesc de Garanhuns, a Galeria de Arte do Sesc de Garanhuns, foi a exposição Viúva da Seca, que fez a inauguração. Deixa eu voltar aqui para a FLUP. Qual é o tamanho da programação da FLUP que acontece lá no Alto de Santa Terezinha, exatamente onde, Tassiana? Bom, a FLUP vai acontecer no Compaz, Governador Eduardo Campos, lá no Alto de Santa Terezinha, que é um equipamento, né, da Prefeitura do Recife, um equipamento de uma política premiada, reconhecida pelo Unesco, que é daquelas de chegar com a cidadania, com serviços cidadãos para a comunidade. E entre eles, inclusive, cultura, educação, alguns compás têm bibliotecas, alguns têm teatro, outros têm pequenos auditórios. Então a estrutura varia, mas esses mais novos estão, né, inclusive já com uma preocupação maior em botar auditórios, etc., maiores, né? Então a gente está fazendo lá foi o primeiro Compás criado no Recife. E nós vamos ter 11 mesas, né? E nessas 11 mesas nós vamos ter 2 convidados, mais um mediador. Então são 33, né? São 33 pessoas nessas mesas que vão de quarta a domingo. Agora, fora isso, a gente vai ter mais de 20 lançamentos de livros, né? Nós vamos ter uma feira de livros, né? E nós vamos ter também um espaço gastronômico, vamos ter um sarau, né? Tudo gratuito. Tudo gratuito. O sarau Versos e Raízes, nós vamos ter também uma apresentação porque esse ano são 100 anos da morte do nascimento, né? De Malcolm X. Né? E nós vamos ter também no sábado à noite, né, a apresentação de um espetáculo cênico sonoro, Se Eu Fosse Malcolm, com Heron Vilar e DJ Vibra. E no encerramento nós vamos ter também um show, né, com o Lucas dos Prazeres e... exatamente, a Helen Oléria, que foi ganhadora, né, o finalista do The Voice. Né? Então ficou bem conhecida, né? Ela com essa participação, né? Então a gente vai ter, né? Então nós estamos começando, né? E a gente conseguiu viabilizar aqui esse início através de emendas parlamentares, né? Então foi um processo muito de articulação política, de trazer a ideia da FLUP, de costurar, né? Então nós conseguimos botar a FLUP em pé, essa primeira edição nisso. E já estamos aí construindo a continuidade. Ô, Júlio, eu lembro na época da pandemia que a FLUP aconteceu virtualmente e se capilarizou, foi para vários países. Tirando essa experiência ali durante a pandemia, dessa capilaridade que a FLUP ganhou, mas a FLUP é realizada em espaços, em comunidades. É a primeira vez que ela sai do Rio, não? Veja só esse ano, assim, eu fui para a França, eu levei uma delegação de escritores brasileiros para Saint-Malo, que é o maior festival literário da França, e a gente criou uma parceria, a gente chegou com uma assinatura FLUP dentro do Étonnant Voyageur. A gente está indo daqui a pouco para Berlim, numa parceria com o cara que é hoje em dia o curador da Bienal de São Paulo, que é o Bonaventure Ndicungo. E ainda vai passar por Leeds, no Reino Unido, esse ano. Eu ainda não entendi exatamente como é que eu estou inteiro aqui, mas o fato é que essa ideia, ela, assim, de debater a periferia, de entender essa mudança demográfica no mundo, entende? Que é a existência das periferias. Nós somos de uma época em que existia o Brasil rural e o Brasil urbano.
E cada vez mais a gente tem uma realidade periférica se impondo, e ela se impõe talvez assim como a realidade da juventude se impôs na década de 60. E da mesma forma como na década de 60 a gente teve um conjunto de novos atores que iriam mudar toda a forma de expressão em escala mundial, tanto quem consumia, quanto quem produzia, quanto quem distribuía, quanto quem legitimava na academia, tudo aquilo foi um saber de pessoas muito jovens. Agora, isso tudo está acontecendo no âmbito da periferia. Assim, por exemplo, assim, eu às vezes eu vou ter um pouco de dificuldade de falar de governos ou de eras, mas assim, a gente tem um país que foi para a escola. Assim, o valor da educação, que era, por exemplo, assim, o meu avô era muito pobre, mas os judeus tinham o valor da educação. Os italianos chegaram aqui muito pobres, mas tinham o valor da educação. Houve uma possibilidade de mobilidade social a partir da educação. Isso aconteceu a partir das cotas, entende? E isso mudou o país. E ao mudar o país, ele não muda só aqui dentro da TVU, entende? Muda, inclusive, no que diz respeito à produção intelectual, à produção artística, à produção literária. E talvez a gente tenha percebido isso um pouco antes, talvez a gente tenha percebido isso ali em 2010, ainda quando se falava de, assim, eu lembro que eu vi crises de jovens que queriam ir para a universidade e os pais não acreditavam que a universidade garantiria a eles um emprego melhor do que o de ser caixa, entende, no mercadinho, na esquina de Nova Iguaçu, entende? Então, tudo isso produz uma grande novidade para a qual eu venho me preparando há algum tempo. Eu acho que eu percebi e tenho tentado decodificar isso o melhor possível. E tenho levado essa brincadeira, assim, desde, por exemplo, assim, no diálogo que eu tive com a França, quando eu fui levar essa delegação de escritores ligados à FLUP, etc. e tal, eles queriam Garota de Ipanema, entende? Existe uma leitura do mundo que o Brasil ainda está em Vinícius de Moraes, ou o Brasil ainda está em Vinícius de Moraes, entende, Garota de Ipanema, ou está num samba roots, entende? Não existe essa... É como se o Brasil tivesse parado ali no tempo, assim. Inclusive, assim, né, uma coisa assim, na época ali de um Juscelino, assim, existia um desejo de falar para o mundo. Você está falando de Juscelino Kubitschek? Do Juscelino Kubitschek, o presidente ali que sonhou com o Brasil moderno, contemporâneo, com o Brasil bossa nova, etc. e tal, que vendeu esse país para o mundo. E essa ideia daquele país continua em vigor a um ponto tal que é difícil eu dizer, cara, Conceição Evaristo, entende? A gente ainda está preso em Jorge Amado, entende? E até para eu dizer para a pessoa que existe um outro Brasil que é narrado por narradores diferenciados, tem sido trabalhoso, tem sido cansativo. E às vezes dá... Cansativo, mas você está com uma experiência super, mega bem-sucedida. Fazer um parêntese, vai, fala, Não, Tassiana. eu queria dizer, né, que essa expertise que Júlio construiu que a gente está trazendo para cá. Ao trazer a ideia da FLUP, a gente está trazendo ela não como uma coisa que vai acontecer só esse ano. A ideia é consolidar mesmo uma feira... E manter a ideia do processo. Do processo, né? Inclusive, né, a gente já garantiu os recursos para iniciar o processo de incubação ano que vem, né? Entende? Então é isso, a gente está se mexendo, então não vai ser apenas isso. Aí veja só, a gente vai, com essa articulação com a FLUP Rio, com a articulação com o Júlio, a gente vai estar também se conectando ao mundo, porque a partir disso, a partir de que ele vem aqui, né, e as periferias também se articulam a partir daqui, né, nesse processo de participação da FLUP, a gente vai estar fazendo uma conexão especial com o Rio, né? Com o Rio não, com esse movimento. Né?
com esse movimento que Júlio aí tá liderando. Então, foi toda essa sacação que eu disse, pô, né? E a gente tem, porque a gente tem aqui vários cursos de iniciação à escrita e tudo mais. Né? O processo da FLUP é de incubação. Né? Não é para você começar, né? Você tem que, no mínimo, saber contar uma história. Pode ser até oral, mas você tem, né? Não é porque não é aqueles cursos básicos, entende? E passa por um processo de mentoria, né? É muito mais um processo onde você tem escritores experientes que discutem, né? Com uma série de pessoas, né? Potenciais escritores já com seu primeiro, segundo trabalho, né, lançado, mas ainda, né, muito restrito ali o conhecimento, né, e você dá um gás, né, você conecta, né, você rompe, né, as barreiras. Daí, inclusive, muito interesse de várias pessoas de estarem lançando seus livros aqui na FLUP, né? Deixa eu trazer aqui alguns números da FLUP e aí depois eu queria que vocês falassem da programação de hoje. Que é muito, assim, Gessé de Souza, Bianca Santana, Itamar Vieira, tem uma turma da pesada. Eu vi, tem uma turma aqui. da pesada, Carol Cotirene. Carla Cotirene. Carla. Mas deixa eu trazer os números e aí depois vocês falam da programação de hoje, com os horários, tá, Tarciana? E como é que as pessoas podem acessar toda a programação da FLUP, de hoje até domingo. Mas os números que eu tenho aqui, Júlio, são os seguintes. Assim, acho que esses números dão um pouco a dimensão da FLUP. Um público estimado de 200 mil pessoas, quer dizer, 200 mil pessoas já passaram pela FLUP até hoje. Mais de 30 livros publicados com autores e autoras de periferias. Participação de mais de 1.300 escritores e escritoras em mesas e debates. E 200 roteiristas formados no Laboratório de Narrativas Negras e Indígenas para o Audiovisual. Suponho que os meus números estão certos. Eu gostaria de confirmar isso, mas assim, só para você ter uma ideia, em 2023, que foi o ano que a Tarciana acompanhou lá de perto, na Providência, que é a primeira favela do Rio de Janeiro e do Brasil, a gente tinha poetas de 50 países. E assim, por exemplo, não à toa, a atual diretora de produção da FLUP, ela veio da logística, porque existe uma compreensão do festival a partir dos voos, a partir dos destinos e das origens. Imagina 50 poetas de 50 países dizendo poesia numa batalha de poesia que tinham 10 idiomas, não tinham 13 idiomas, entende? Que eram traduzidos para os quatro idiomas, inglês, francês, português e espanhol. E assim, nesse mesmo ano, não, assim, no ano passado, por exemplo, a gente fez a experiência do Islã dos Quilombos. A gente tinha uma experiência que era em Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, o que levou, inclusive, a Goiás, me levou a saber que o maior quilombo do Brasil fica em Goiás. Para mim, é o último lugar do mundo que teria o maior quilombo do Brasil seria Goiás, que é o quilombo da Calunga, e que o lugar que tem mais quilombos no Brasil ou é o Maranhão ou é o Pará, entende? E, inclusive, o campeão desses Islã dos Quilombos foi o de Pernambuco, foi o do Xambá. Então, assim, a gente vai criando novas ideias e os números vão um pouco que saindo. Eu vou só dar um exemplo aqui de uma coisa assim. Ou seja, você quer dizer que os números da FLUP são maiores do que esses que eu apresentei? Sim, eu teria que contestar a mim mesmo, porque eu sei que você tirou isso lá no site da FLUP, mas se a gente não atualiza, tem uma hora que não dá para... Ou você fica fazendo coisas novas, ou você fica atualizando os dados. Eu te interrompi, mas eu estou com um pouquinho de pressa, porque a gente tem 3 minutos. Para terminar o programa. Aí eu queria, Tarciana, que você falasse da programação de hoje,
com os horários, o que é que as pessoas vão encontrar na abertura da FLUP e depois como é que a programação pode ser, toda a programação pode ser acessada. Olha, nós vamos começar hoje às 15 horas com uma roda de diálogo, nós que somos Solano Trindade. E quem vai estar conosco, nada mais, nada menos do que o filho de Solano Trindade. É Liberto Solano Trindade e sua companheira Nilu Strang. E é interessante que eles também fazem um papel de resgate da mãe, da mulher de Solano, né, Margarida, né? Então, eles fazem também, né, mostram também o papel dela, porque às vezes as mulheres ficam meio obscurecidas através de nomes, né, muito fortes, né? Então, vai ser às 15 horas, né? E nisso aí, e às 17 horas nós vamos ter um sarau com versos e raízes, onde uma série de poetas, né, e vão se apresentar, e depois Ana Benedito canta a capela, né? Aí de 6h30 a gente tem a chamada abertura oficial, e às 7 horas a gente começa com a mesa com Gessé Souza, né? Sabemos a direção, Como Resgatar a Juventude Negra, Bianca Santana, Gessé Souza, e a mediação de Jéssica Santos. E às 20h30, ou seja, depois da mesa, nós vamos ter os lançamentos de Gessé Souza, Bianca Santana e Jéssica Santos, ou seja, né, vai ser o primeiro dia vai ser essa homenagem a Solano e vai ser essa dedicatória. O livro de Gessé é O Pobre de Direita? Ele está trazendo esse e está trazendo mais um outro, que agora eu não vou me lembrar e eu não trouxe aqui anotado, Estela, fica lhe devendo, mas ele está trazendo 2 livros para lançar, são os 2 últimos dele, né, a classe média. Eu acho que A Elite do Atraso, talvez? Talvez seja, não posso garantir não. A Elite do Atraso eu acho que é mais antigo, mas ele teve um relançamento há pouco, pode ser que seja esse, ele mexeu na edição. São 2 livros dele. E como é que se diz? E fora isso, aquilo que eu falei, né? Nós vamos estar tendo lançamento todos os dias, né? Essa coisa. Agora, para você, a pessoa que quiser acompanhar a programação, entra no Instagram, né? Bota @ FLUPPE, chegou lá, né? FLUP, FLUP, né? E .pe, né? De Pernambuco. Então, é só, e aí tem lá a programação, tem como chegar, inclusive, né? A gente dá as dicas de ônibus, quem quiser, porque o ônibus para na porta, dá inclusive os itinerários dos ônibus, super fácil de chegar também, se for de aplicativo, e a gente ainda bota umas referências, como o Bela Vista, o Clube Bela Vista, né? Onde tem a famosa Noite Cubana, fica a menos de 10 minutos a pé de onde é... Depois, né? Depois de onde é o Compás, né? Então, assim, e bota outras referências, né? Então, não é difícil chegar, não é perigoso chegar, né? Está toda a comunidade aí pronta, né? E aguardando, né? essa festa. Acho que a gente não tem mais nem 30 segundos, só me diga que expectativa você está guardando em relação à FLUP Pernambuco. Eu sou pernambucano, cara. Maior vibração, toda essa irreverência e toda essa coisa que só se encontra em Pernambuco. Obrigada mais uma vez, obrigada Tassiana, obrigada Júlio, todo sucesso do mundo para a FLUP Pernambuco. E até breve, né? E obrigada aí pelo convite, Estela. Até breve. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.